hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre a produção de células CAR-T para uso clínico. Aqui está meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Bom, então vamos lá. Então, como provavelmente o Lucas já falou com vocês sobre o que são as células CAR-T, né, as aplicações, eu não vou entrar nesse mérito, vocês já entenderam, né, o potencial dessas células. Eu só queria listar aqui quais são os produtos comerciais aprovados atualmente. Então, hoje a gente tem 5 produtos aprovados que mostram, então, o sucesso dessa terapia, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, a Abecma, que é para mieloma múltiplo, a Breyanzi, que é para linfomas de grandes células B, Kymera, que foi o primeiro, de linfoma difuso de grandes células B, tem o Tecartus, que é para linfoma de células do manto, e Yescarta também de linfoma de grandes células B, então mostrando aí o seu papel, né, então todos esses, na verdade, aprovados pelo FDA, né, que é a Agência Regulatória Americana, e o Kymera agora aprovado pela Anvisa aqui no Brasil. Então, o que eu queria falar um pouquinho com vocês hoje é sobre a produção em si dessas células CAR-T. Né? Então, aqui eu mostro um fluxograma simplificado, então, da produção. Então, aqui a gente sabe que é um cenário autólogo, ou seja, o próprio paciente vai doar células e vai recebê-las de volta. Né? Então, como primeira etapa, a gente tem uma etapa de coleta do material de partida, né, que é o produto chamado leucoaférese. Então, esse material de partida, então, ele é rico em linfócitos T, que é as nossas células-alvo. Então, essas células, essa leucoaférese vai passar, então, por um processo de seleção de células T, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, a ativação dessas células para que elas se tornem, então, passíveis de modificação genética, então, vai ser, então, dessa forma inserido o nosso gene de interesse, para que essas células possam reconhecer a célula tumoral com eficiência. Posteriormente a essa modificação genética, a gente tem que fazer uma expansão in vitro, ou seja, no laboratório, a gente faz essa expansão, para que a gente atinja a dose para ser infundida no paciente, né? Hoje a gente tem essa infusão peso dependente, ou seja, dependendo do peso do paciente, a gente tem que expandir bastante essas células no laboratório, por isso que elas têm que passar por essa expansão in vitro, e eu vou mencionar para você todas as tecnologias que a gente tem hoje disponíveis. Após isso, a gente passa por uma fase de controle de qualidade, que a Evandra comentou muito bem com vocês, né, sobre todos os testes que são realizados, os testes em controle de processo, e a liberação para que essas células, então, possam ser administradas novamente no paciente, né, essas células modificadas. Todo esse processo demora aproximadamente de 10 a 15 dias, né, então, desde a coleta do paciente até toda a produção in vitro para ser, então, infundida de volta. Bom, então, vou mencionar cada etapa do processo, né, de todas as etapas de manufatura dessas células CAR-T. Primeira etapa, então, a gente recebe nosso material de leucoaférese, então a gente tem que fazer um isolamento dessas células. A gente pode isolar células mononucleares, que pode ser feito, por exemplo, utilizando um reagente gradiente de densidade, que é o FICOL, que todo mundo conhece, né, em escala laboratorial, então a gente consegue de maneira muito eficiente separar células mononucleares, como vocês podem ver aqui, né, no diagrama, e essas células permanecem na interface, então separando o plasma dos granulócitos, das células vermelhas. Essa tecnologia é muito bem aceita, é eficiente, porém é um sistema aberto, então para uso clínico, né, aqui o tema da minha palestra é a produção dessas células para uso clínico, não é muito desejável. Então, para que a gente possa separar essas células mononucleares em sistema fechado, a gente pode usar esse equipamento denominado BioSafe CEPAX, em que a gente faz a separação usando um kit descartável de uso único, num sistema totalmente automatizado, rastreável, GMP compliant, que a gente faz, então, o isolamento dessas células. Então, aqui só mostrando o equipamento, né, nessa figura, e na figura ao lado mostrando o processo de isolamento, que é utilizado também o reagente FICOL, porém em sistema fechado. Né? Então, mimetiza basicamente o que acontece na centrífuga de bancada. Então, há essas duas maneiras. Então, em escala clínica, a gente pode utilizar o CEPAX que está escrito, que está em verde aqui ilustrado. O que a gente pode fazer também?
né? Não só, tem muitos grupos trabalhando hoje com as células mononucleares diretamente para fazer a modificação genética. Isso é muito bem aceito, mas o que a gente pode fazer também é fazer o isolamento das células T especificamente, né? TCD3, ou a gente pode fazer seleção CD4, CD8 em conjunto, ou só CD4, ou só CD8, e fazer uma proporção de 1 para 1, por exemplo, que tem alguns grupos usando. E isso é um avanço diante dos processos, o processo se torna muito mais reprodutível, né, que eu vou mencionar no slide seguinte, como que outras células que não linfócitos T interferem no processo de manufatura das células CAR-T. Então, hoje, para fazer o isolamento dessas células T em escala clínica, a gente pode usar esse equipamento, né, que é o Clinimax Plus, e que basicamente é bem parecido com o que a gente tem no CEPAX, a gente faz então o isolamento desse subtipo celular num sistema fechado, automatizado, também GMP compliant, né? Então, fizemos a seleção dessas células, como eu mencionei, a gente pode utilizá-las isoladas, como mononucleares. Tem grupos utilizando também essas células, por exemplo, Central Memory, que conferem uma persistência maior dessas células CAR-T, mas só para mencionar que a gente pode utilizar outros tipos de input, né, como material de partida. E falar aqui também que, como eu falei no slide anterior, que outros subtipos celulares, estando no processo, podem atrapalhar o processo de manufatura, né? Por exemplo, os granulócitos podem suprimir a proliferação de células T, as células vermelhas também, plaquetas, se tiver no nosso produto, pode degranular e gerar clampings e atrapalhar a ativação celular. Os blastos, né, pacientes que têm blastos circulantes, em que a gente coleta essa célula e que não é feito nenhuma seleção de célula T, por exemplo, se a gente usar PBMC total, esses blastos vêm junto, e secreta inibidor solúvel que inibe a ativação e proliferação de células T. Monócitos, a gente já teve grandes problemas aqui, né, no nosso grupo, que monócitos atrapalham a ativação da célula T e posteriormente atrapalham a transdução dessa célula, as MSDCs também, que atrapalham a proliferação celular. Então, quanto mais a gente tiver nosso material de partida puro, né, ou seja, somente os linfócitos T isolados, melhor. Então, depois que a gente faz o isolamento, a seleção dessas células T, a gente passa por uma fase de ativação dessas células, né? Essa ativação é necessária para que essas células ciclem, né, de maneira consistente e a gente tenha uma eficiência de transdução, ou seja, de inserção do material genético de maneira satisfatória. Como a gente pode fazer essa ativação? Essa ativação pode ser feita, por exemplo, baseado em células apresentadoras de antígenos, por exemplo, as células dendríticas, que eu coloquei um desenho dela aqui. É feito isso hoje em dia, porém, como eu deixei em vermelho, não é aceito clinicamente, porque você introduz um outro subtipo celular na cultura, o que atrapalha os controles de qualidade, o que a gente não consegue tornar o processo mais reprodutível. Então, eu apresento aqui uma alternativa, mas que não é utilizada em escala clínica. O que a gente pode utilizar, por exemplo, são as beads magnéticas, né, que eu ilustro aqui embaixo, são beads comerciais, GMP compliant, em que a gente tem, por exemplo, né, a bead magnetizada, anti-CD3, CD28, né, e essa bead, então, vai se ligar à nossa célula T de interesse, né, por exemplo, CD28 vai se ligar aqui ao seu co-estimulador, CD3 também vai se ligar ao TCR da célula T, e essa célula, então, vai se tornar ativada, né, e a célula ativada, então, como eu mencionei, vai ser passível de modificação genética. Temos outras alternativas no mercado, não só a Dynabeads, a gente tem o Xpammer, da Juno Therapeutics, tem o Transact, que é da Milten, esses dois são anticorpos solúveis, então é uma vantagem, uma melhor vantagem em relação à Dynabeads, porque é um anticorpo solúvel, então a gente não tem que tirar no final do processo, né, porque ele é solúvel apenas com as passagens, com as lavagens, esse anticorpo é retirado da cultura, né, diferente da Dynabeads, como eu vou mencionar mais para frente, que a gente tem que tirar, porque são beads magnéticas e não podem ser infundidas no paciente. Bom, então, após a ativação dessas células, então elas se tornam passíveis à modificação genética, que pode ser feita com lentivírus, com retrovírus, com transposons, e esse delivery, né, essa entrega do material genético para a célula pode ser feita de diversas formas, né, pode ser feito, por exemplo, por eletroporação. Então, a eletroporação, como acho que a maioria de vocês já conhece, a gente
aplica um pulso elétrico na célula, então esse pulso elétrico faz uma disruptura na membrana celular e abre poros na membrana, e essa abertura faz com que, então, o material genético possa ser inserido na célula. Pode ser feito um spin inoculation, que a gente chama, que nada mais é que uma centrifugação forçada, né, para que o vírus, por exemplo, ou retrovírus entre em contato com a célula e faça a inserção do material genético de maneira eficiente. Pode ser feito o squeeze, que é uma técnica que eu ilustro aqui, que é uma técnica um pouquinho mais recente, que nada mais é do que fazer a sua célula passar por um capilar um pouquinho mais estreito, né, menor do que o tamanho da célula. Então, essa célula, ao passar por esse canículo, ela modifica um pouquinho sua estrutura, e essa modificação na estrutura faz com que essa membrana desestabilize também, como na eletroporação, e então abra poros para que esse material genético seja inserido. Então, em relação à eletroporação, por exemplo, né, esse artigo mostra uma comparação da eletroporação em relação ao squeeze, com 6 horas e 24 horas após a realização do processo. Vocês veem que alguns genes são modificados com a eletroporação, que não acontece com o squeeze. Então, é um processo físico, né, que a gente não tem modificação de genes importantes. Então, essa tecnologia vem sendo como muito interessante do ponto de vista celular. Então, após a transdução dessa célula, ou seja, a nossa célula T passa a expressar o nosso receptor de interesse, né, o receptor que vai, então, ter como alvo a célula tumoral, a gente tem que fazer a expansão celular in vitro, como eu já mencionei para vocês. A gente tem a dose paciente dependente, ou seja, dependendo do peso do paciente, a gente tem que expandir mais ou menos. Normalmente, nos ensaios clínicos, a gente tem uma faixa de 1 a 4/10 a sexta células CAR-T positivas por quilo de paciente, né? Então, essa expansão in vitro é necessária. Essa expansão pode ser feita utilizando diversos sistemas de cultivo, como eu ilustro aqui nessa figura. Pode ser feita, então, em cultura monocamada, como em frascos T, em placas, em sistema em escala laboratorial. Pode ser utilizada essas bags permeáveis a gás, essas de Rex, Rocking Bioreactor e o CliniMax Prodigy, e eu vou mencionar um pouquinho deles para vocês a seguir. Então, como a maioria de vocês devem conhecer, né, as nossas famosas placas e frascos, hoje em dia, para produção em escala clínica, não é recomendado, né, porque apesar de funcionar muito bem, né, a gente já fez isso no passado, a gente tem algumas limitações em relação a isso, ou seja, a gente tem um sistema aberto, né, porque a gente manipula os frascos, abre as garrafas, né, e isso leva à susceptibilidade à contaminação. A gente não tem controle dos parâmetros do cultivo, ou seja, a gente não controla pH, não controla oxigênio dissolvido, porque essas garrafas normalmente estão alocadas numa incubadora que só controla a porcentagem de CO2 e a temperatura. E a gente tem um alto custo, né? Porque, como eu falei, a gente precisa de muita célula, e, consequentemente, a gente vai precisar de muitos frascos, muita manipulação, e esses consumíveis não são baratos. Então, em escala clínica, esses frascos não são recomendados, mas também são utilizados. Outra abordagem que a gente tem investido bastante aqui é utilizando essas bolsas estáticas, que está ilustrado nessa figura aqui, que são bolsas formadas de polímeros flexíveis e transparentes. Esse material da bolsa, ele permite uma troca gasosa eficiente, né? Então são materiais específicos. Uma grande vantagem é que a gente consegue operar essa bolsa em sistema fechado, né, realizando conexão estéreo, ou seja, a gente pode fazer todas as etapas do processamento da manufatura do célula CAR-T utilizando conexões estéreis, né, então a gente nunca abre o sistema, e isso do ponto de vista regulatório é muito bom. Como a gente opera em sistema fechado, a gente tem uma diminuição do risco de contaminação, e é reportado que aproximadamente 35% dos ensaios clínicos hoje em andamento com células CAR-T utilizam essas bags, né? Então, é uma porcentagem bem alta e tem sido utilizado com bastante sucesso. A única limitação, de novo, é que a gente não tem o controle dos parâmetros físico-químicos do cultivo, ou seja, a gente não controla o pH, nem oxigênio dissolvido, porque essas bags estáticas ficam também na incubadora.
Um outro sistema de cultivo que tem sido bastante utilizado também em escala clínica são essas garrafas de Rex, que eu ilustro aqui. Então, essas garrafas de Rex são garrafinhas mesmo, em que a gente tem uma altura um pouquinho maior em relação aos frascos convencionais. A diferença delas é que a gente tem a troca gasosa, como é ilustrada nessa figura acima, na parte inferior do frasco, né? Então, a gente, por exemplo, aqui embaixo a gente tem uma membrana em que realiza essa troca gasosa. Então, essas células, como são células em suspensão, elas vão ficar na parte inferior do frasco, vai trocar os gases de maneira eficiente, e a gente vai ter uma coluna de líquido de meio de cultura bem alta nessa garrafa. E isso faz com que a gente não tenha que manipular com tanta frequência, porque a gente manipula bastante essas garrafas, a gente realiza, como a gente chama, os repiques, né, que é para que a gente tire meio de cultura condicionado, ou seja, já que tem metabólitos que inibem o crescimento celular, como a gente precisa fazer essa troca para repor nutrientes, como glicose, glutamina. Nessa garrafa, a troca tem que ser feita depois de 5, 7 dias, por exemplo. Isso diminui a manipulação do operador e diminui também o risco de contaminação. Então, com isso, a gente tem, como ilustrado aqui, 4 vezes um menor tempo de operação técnica, né, de labor, e também a gente tem uma expansão muito eficiente, 20 vezes maior comparado com os frascos convencionais, porque essa troca gasosa é realizada diretamente na célula. Então, essa célula consegue ter um potencial proliferativo muito melhor. As limitações, de novo, a gente tem falta de controle dos parâmetros de cultivo, pH e DO, porque essas garrafas são alocadas na incubadora também. E como a gente manipula muito pouco essas células, a gente não consegue fazer o monitoramento do crescimento inline, ou seja, durante o processo, porque a gente não é recomendado perturbar esse pellet celular, né? Então, a gente não consegue fazer esse controle, porém, essas células crescem muito bem. Uma outra vantagem, aqui está ilustrada essa garrafa maior, é que a gente consegue também operar em sistema fechado, né? Por conexões estéreis, por conexões CPCs, a gente não precisa ter o sistema aberto. Um outro sistema que é usado bastante também em escala clínica é o bioreator Rocking Motion, que é ilustrado aqui nessa figura. Esse sistema nada mais é de que uma plataforma, como vocês podem observar aqui. Essa plataforma, e a gente aloca uma bolsa de cultivo, então, de novo, a gente tem uma bolsa de polímero flexível e transparente que permite essa troca gasosa. Essa bolsa alocada nessa plataforma, a plataforma faz movimentos oscilatórios, como vocês podem ver nessa figura aqui acima. Esse movimento oscilatório faz com que o meio de cultura se torne homogêneo, e com isso a gente tem a homogeneidade do sistema e também uma realização de uma troca gasosa eficiente. A vantagem é que a gente consegue operar em sistema fechado, diminui o risco de contaminação. Como é um bioreator, a gente tem uma redução de 33% de operação técnica, né, do labor, consegue controlar todos os parâmetros de cultivo, que é uma desvantagem nos outros sistemas. Nesse caso, a gente ganha aqui controlando o pH, controlando o oxigênio dissolvido, a temperatura. Isso faz com que a gente tenha o crescimento muito mais reprodutível entre os lotes, né? Isso é um ganho significativo. A limitação nesse sistema é que, como eu falei, como essa plataforma ela se movimenta de maneira oscilatória, forma essas ondas, pode gerar uma tensão de cisalhamento, ou seja, as células podem sofrer um pouquinho e pode gerar morte celular, né? Mas ele é muito utilizado em ensaios clínicos também, é uma questão mais de otimização do processo, mas funciona muito bem também. Outra plataforma muito utilizada mais recentemente é essa plataforma chamada CliniMax Prodigy, que é esse sistema aqui que eu ilustro nessa figura. Como vocês podem ver, é um equipamento bem grande, mas que é totalmente GMP compliant. É um sistema que faz, lembrando daquele fluxograma que eu mencionei lá no primeiro slide, ele realiza todas as etapas nesse único sistema, ou seja, ele faz a seleção,
a ativação, a transdução, a expansão e a formulação, todas nesse sistema, utilizando um kit descartável de uso único, operando em sistema fechado. Ele é muito bom, né, para a expansão dessas células, ele é reportado como alta produtividade celular. Como é um sistema fechado, não há necessidade desse equipamento estar numa área limpa, né? Então, muitos hospitais têm optado por esse sistema porque não precisa de uma área com estrutura física dedicada, ou seja, só tendo uma bancada, você consegue operá-lo, né? Porque é tudo em sistema fechado. Porém, algumas limitações em relação à sua utilização, como o alto custo, como vocês podem imaginar, né, como é um kit de uso único, descartável, os reagentes são específicos do fabricante, né, a gente também tem uma limitação em relação a ganho de escala, né, vocês imaginam que se a Facility tem um equipamento só, como o processo inteiro, eu mencionei para vocês, demora de 10 a 15 dias para a gente ter uma célula cartela no final do processo, o nosso equipamento ia ficar 10 a 14 dias dedicado a um paciente, por exemplo. Então, a gente não ganha flexibilidade, não ganha escala. Ou seja, você precisaria, para você ter uma produção recorrente, com vários pacientes ao mesmo tempo, a gente teria a necessidade de múltiplos equipamentos. E isso é uma desvantagem considerável, uma vez que a gente precisa ter produtividade, considerando que muitos pacientes estão esperando essas células, né? Então, a gente tem que ter essa rotatividade grande. Então, é uma limitação atrelada a esse sistema. Porém, é um sistema muito perfeitinho em relação a conexões, sistema fechado, e as células gostam bastante desse sistema. Bom, em relação ao fluxo, então a gente já fez a expansão nesses sistemas que eu mencionei, então não é, como vocês puderam perceber, não tem um sistema ideal, né, tem desvantagens e vantagens, então vai do centro de manufatura escolher o que melhor atende às necessidades, mas sempre levando em conta de que o sistema tem que ser idealmente fechado para que a gente cumpra com os requisitos das agências regulatórias, no nosso caso a Anvisa, né? E, então, pós a expansão, a gente tem uma etapa de, como eu mencionei, como a gente usa as beads magnéticas normalmente, a gente tem que fazer a remoção dessas beads ao final do processo para que elas não sejam infundidas no paciente. Então, a gente tem um equipamento para isso, como está ilustrado na figura, que é o magneto, então, que a gente faz a retirada dessas beads antes, então, da lavagem e da formulação final. Essa formulação final então pode ser realizada em sistema fechado, né, utilizando bolsas e conexão estéreo, e a formulação normalmente já é realizada utilizando uma solução de crioproteção, né, porque essas células pós-formulação vão ser criopreservadas para que então elas sejam apenas descongeladas no momento do uso no paciente. Há casos em que é feita essa infusão a fresco, então não é necessária essa formulação, mas na maioria dos casos é feita essa criopreservação para que a gente tenha um condicionamento do paciente da maneira adequada e aí sim a gente consiga infundir essas células, né? Então a gente tem essa criopreservação como etapa final, né? Essas células são congeladas e aguarda-se o paciente estar pronto para recebê-las. Eu só coloquei aqui um quadrinho, né, do controle de qualidade que nos assegura a segurança para o paciente. A Eva deve ter mencionado com vocês todos eles, eu só queria mencionar aqui o que a gente faz hoje aqui na nossa planta. Então, a gente tem que atestar a identidade dessas células, e para a identidade o que a gente tem é a porcentagem de CAR, então quantas dessas células T possuem o nosso gene de interesse, qual que é a porcentagem dessas células, né? A gente faz um ensaio de pureza, em que a gente vê todos os marcadores, né, um perfil imunofenotípico final no produto, ou seja, porcentagem de CD3, CD4, CD8, se tem células contaminantes, por exemplo, célula NK, qual que é o perfil de exaustão, viabilidade dessas células pós-expansão. Se a gente utiliza uma BID para ativação, a gente tem que quantificá-las no final do processo para garantir que a gente não tem BIDs residuais para que não infunda no paciente. A gente faz um ensaio de potência, né, que a gente avalia a citotoxicidade dessas células, ou seja, a nossa célula CAR-T, ela é funcional, ela tem a sua potência
esperada, né? A gente coloca em co-cultivo com uma célula tumoral, por exemplo, e vê que essa célula é sim passível de lyse da célula tumoral. E a gente faz todos os ensaios de segurança, né? Se a gente tem presença de endotoxina, esterilidade, então ela tem que ser ausente de contaminação microbiana e fúngica, ausência de micoplasma. A gente faz o número de cópias integradas no transgene, né? Que a gente utiliza um MOI, né? Uma multiplicidade de infecção específica, então a gente tem que garantir que a célula não tenha muitas cópias no transgene. A gente faz o cariótipo, né, para assegurar que a gente não tenha anormalidade cromossômica, e no nosso caso, como a gente utiliza lentivírus, a gente faz um ensaio de RCL, que é para certificar que a gente não tenha lentivírus replicante competente que vai a ser infundido no paciente. Então, depois de realizado todo esse controle de qualidade, então essa célula, estando ok para todos esses parâmetros, a célula então pode ser infundida no paciente. Eu quis trazer aqui também, só como último slide, mostrar para vocês o custo dessa terapia, né, o cost of goods. Nesse gráfico aqui na esquerda, eu mostro para vocês uma média do custo de todas as drogas hoje aprovadas no FDA para o tratamento do câncer em geral, ou seja, sem considerar a terapia celular, né, que é a nossa modalidade, ou seja, medicamentos sintéticos. Então, de acordo com os anos, a gente vê um aumento no custo dessas drogas, né, anticâncer, muito atrelados, por exemplo, aos anticorpos monoclonais, né, que são um pouquinho mais caros, mas se você perceber aqui, uma média, né, de acordo com esses anos, em torno de $10.000 por medicamento. E o Kymera, por exemplo, ele custa uma única infusão, cerca de $475.000, né, o da Gilead, $373.000, ou seja, é um alto custo atrelado à terapia, né. A gente tem aqui, por exemplo, eu coloquei o custo da tempestade de citocina, que eu acho que o Lucas deve ter comentado com vocês, que após a infusão dessa célula CAR-T, o paciente às vezes tem uns efeitos adversos, que é essa tempestade, e para manejar essa tempestade de citocinas é utilizado medicamentos que são caros, ou seja, custam em torno de $200.000. É uma terapia cara, porém, se você for comparar, por exemplo, com um paciente portador de linfoma, em que ele vai ser internado várias vezes para fazer quimioterapia, radioterapia, normalmente o paciente fica internado por 2 anos, se for considerar todos esses custos, chega em torno de $600 a $750.000. Ou seja, né, apesar de ser muito cara a terapia, ainda assim não chega ao valor do que a gente tem hoje de tratamento disponível, que é uma quimioterapia, que é uma radioterapia. Então, o que a gente faz aqui no nosso centro é tentar, de fato, fazer um processo mais custo-efetivo para que a gente consiga implementar no Sistema Único de Saúde e seja acessível para o maior número de pacientes possível. Bom, então o que eu tinha para conversar com vocês era isso. Obrigada. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Eu coloco meu e-mail novamente aqui. Se quiser fazer a pergunta por e-mail, também eu estou à disposição. Obrigada.